Quem encontrou 1 Samuel? Quem encontrou o capítulo 22? O versículo, ou os versículos são apenas os 2 primeiros, que dizem assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Assente-se dando um glória a Deus aí. Não, isso aí foi glória a Deus ou glória ao banco, a cadeira? Oh, glória! Aleluia! Irmã Vanessa Canduzinho, Deus abençoe a senhora. Muito obrigado pelo carinho e o amor da senhora prestados a mim e a minha família. Deus abençoe. Você tem demonstrado isso com atos. Deus abençoe. Para quem é a mensagem de hoje? Para todos? Não sei. Para alguns? Só para os que estão aqui? Alguém que faltou deveria ouvi-la? Não sei. Deus sabia que eu ia pregá-la. Teve um inglês, na data de 1850, John Egan. Ele nunca tinha pregado uma mensagem. Não porque ele não queria, mas porque nunca foi preciso. Mas uma manhã na Inglaterra nevou tanto em um domingo que ele despertou, acordou, olhou lá para fora e disse assim: eu não vou ao culto hoje. Ninguém vai com a neve dessa. Estava muita neve, estava tudo coberto por neve. Então ele disse: eu não vou não. Aí ele falou: poxa, mas eu sou um diácono. Se eu que sou diácono não vou, então ninguém vai querer ir. Então vestiu a roupa, 10 quilômetros andando para a igreja. E quando chegou lá, apenas 13 pessoas estavam no culto. Quantas? Uma delas era um visitante, um jovem. E depois que decidiram ir embora, porque não compensava, ele disse: não compensa, nós já estamos aqui, então vamos fazer a nossa parte. Cultuaram ao Senhor. Cantaram e na hora de pregar não havia um pregador, porque nem o pastor conseguiu ir. Obrigado pela sua atenção, tá? Nem o pastor conseguiu ir, por causa do tamanho da nevasca. Então sobrou para John. Era o único obreiro de maior porte ali na noite, ou na manhã, perdão. E ele pregou 10 minutos, meio desorganizado, viajou muito, a mensagem não foi a melhor. Mas já no finalzinho, ele olhou para aquele jovem, que era o visitante, e diz assim: jovem, olhe para Jesus. Olha para Jesus. Olhe, 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 olhe. Não foi ali um desafio dos maiores. Talvez na época alguém pensou: o que adiantou? Ou talvez até ele mesmo tenha pensado: poxa, eu gritei, olhei para o jovem e falei com ele assim, mas será que valeu alguma coisa? Alguns anos depois, o próprio jovem, já maduro, responde na sua biografia. Ele disse que quando ele ouviu essa palavra, as nuvens negras que estavam na vida dele se dissiparam. O sol brilhou e ele viu a luz do sol. Quem era o jovem? Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores da Inglaterra. John nunca imaginava que aquela manhã, uma mensagem de 10 minutos, e sua ênfase no final para um jovem, fosse levá-lo a ver o céu se abrirem e ele receber a Jesus Cristo como Salvador.
e que ele se tornaria o príncipe dos pregadores da Inglaterra, o chamado Boca de Ouro, o homem que falava e as multidões se calavam para ouvi-lo. Então eu não sei qual o efeito que a mensagem vai causar, por mais simples que ela seja, mas eu espero que Deus, quem sabe, levante aqui algum Charles. Essa mensagem não é para qualquer um, é para guerreiro. Essa palavra simples eu creio que é para aquele guerreiro que perdeu a caminhada e Deus levanta, ou para aquele guerreiro que está na caminhada e Deus levanta, ou para aquele que nunca foi guerreiro, mas quer ser, e Deus o levanta. O título da mensagem eu já tinha dito, que é Preparados por Deus. Nós lemos aqui uma passagem onde Davi se escondeu em um local, uma caverna que ficava em Adulão. Sua família foi para lá se esconder com ele, porque ele era fugitivo. E mais ou menos 400 homens também se refugiaram com ele. Homens que não estavam satisfeitos com a sociedade, homens que não estavam satisfeitos com o reinado, homens que deviam, homens amargurados, homens maus. E estes foram os primeiros guerreiros de Davi. E vieram a se tornar no futuro a guarda de elite, chamados os valentes de Davi, de onde 30 homens se destacaram, e no meio 3 em especial, onde um deles chegou a matar 800 homens em uma guerra. Davi. Mas o que é que Davi estava fazendo ali? Se Davi era um homem segundo o coração de Deus, se Deus, pela vida de Samuel, vai à casa de Jessé, e os filhos de Jessé se apresentam, os mais velhos, 7 homens, e Deus reprova todos eles, do mais velho até o outro. Então Samuel pergunta: porventura não tem mais alguém, porque Deus rejeitou a todos esses, não tem mais nenhum aqui? E Jessé diz assim: ainda tem um, eu já falei sobre isso, Sha'ar-Kal Hakaton no hebraico. Ainda falta o tampinha, o insignificante no hebraico, o desprezado, aquele que não faz falta, por isso não está aqui, falta o Hakaton. Samuel diz: enquanto o Hakaton não chegar, nós não nos sentamos, nós não comemos, mande trazer o menino. E ele entra, e Deus diz: unge-o, porque esse é o rei que eu levanto sobre Israel hoje. Samuel derrama o azeite sobre a cabeça dele, e quando isso acontece, diz que o Espírito de Deus se apodera de Davi. No versículo seguinte diz que o Espírito de Deus sai de Saul e entra um demônio. Davi, ungido a rei, recebe o Espírito de Deus, ele se apodera de Davi. Davi é um menino, um jovem vitorioso, mas mesmo assim ele vai para o palácio do rei, não para reinar, ainda que Deus estivesse com ele, o havia ungido e o colocado como rei de Deus. E a sua jornada pelo palácio, Deus o exalta, mas o rei o persegue, tenta matá-lo pelo menos 2 vezes com a lança. Então ele foge, faz um pacto com Jonathan, filho de Saul, e ele foge. Saul tenta matá-lo por medo de Saul tomar o trono. Não havia intenções em Davi de tomar o trono, porque ele sabia que aquilo que Deus tinha dado para ele viria às suas mãos pelo próprio poder de Deus, não pelo poder de Davi. E ele prefere fugir de Saul, mesmo cheio do Espírito, e mesmo Saul endemoniado. E nessa jornada de vários anos, muitos anos fugindo, escondendo-se em cavernas, pelos desertos, até mesmo no meio dos filisteus, Davi procurou se esconder. Mas Deus era com Davi, e o livrou de todas as ciladas.
Mas a pergunta que fica hoje, para nós podermos entender melhor o tema da mensagem, preparados por Deus, é por que é que Deus unge um rapazinho, o escolhe no meio de uma multidão, de toda Israel, de uma nação, e de dentro da sua família, e depois de tê-lo ungido, escolhido ele, deixa que esse jovem se torne um fugitivo pelo deserto de Israel, e outros desertos. Porque é que Deus, ao invés de não matar Saul de uma vez, e não exaltar Davi de uma vez, já que ele era alguém excelente para Deus, o deixa fugir de um lado para o outro pelos desertos, se escondendo. Davi estava sendo preparado por Deus. Por mais excelente que ele fosse, por melhor pastor de ovelhas que ele fosse, Deus precisava prepará-lo para ser o rei de Israel. E em suas fugas ele começa então a conhecer os desertos. Ele começa a descobrir estratégias de fuga, a conhecer os esconderijos de Israel, os esconderijos dos desertos, até dos inimigos. Ele começa então a aprender o que é ser humilhado, o que é ser fugitivo, o que é ser pisado, caluniado. E neste tempo de sofrimento, Deus vai preparando Davi para ser o rei que Deus precisava. Talvez, se você estudar a biografia de Davi, você vai ver que ele não era o melhor homem que Deus levantou. Davi era cheio de defeitos, ele cometeu coisas horríveis, muito piores do que Saul. Só que ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi, em suas atitudes, nas suas fugas, para se livrar, ele cometeu mentiras, e mentiras graves. Quando ele foge de Saul, ele vai até Nob, a cidade dos sacerdotes, e quando chega lá, o sumo sacerdote Aimeleque vem encontrar com Davi tremendo, seus joelhos batiam de medo, porque ele sabia no íntimo que Davi estava fugido, sabia que Saul queria matá-lo. O que é que você vem fazer a mim sozinho? Davi contou mentira. Eu estou em uma obra, em uma missão para o meu rei. Ele vai contando pelo menos 3 mentiras só em um capítulo, em alguns versículos. Ele diz: olha, tem comida aí para mim, porque eu saí tão depressa que nem me alimentei direito. Ele falou: olha, tem aí o pão dos sacerdotes, mas se vocês estiverem santificados, dá para vocês comerem um pouco. Claro que nós estamos em missão comum, a gente já se separa, quanto mais numa missão especial. Outra mentira. Os homens não estão comigo, eu deixei eles em outro lugar para me encontrar com eles. Outra mentira. E não tem aí alguma arma? O sacerdote disse: sim, tem uma, aquela de Golias que você matou. Não tem arma melhor do que essa. Ele pega a arma, mas você sem arma. É que eu deixei as minhas armas, saí tão apressadamente. Outra mentira. E ele recebe as armas do pão e foge. Saul fica sabendo o que Davi fez e manda matar todos os sacerdotes de Nob por causa de Davi. Por causa de Davi ter envolvido aquela cidade, ter mentido para aquele homem, ter colocado ele numa situação difícil. Saul, furioso, vem e manda matar os sacerdotes, todos os restantes dos sacerdotes, toda a cidade, até os animais, as criancinhas, matou todo mundo. Davi tinha uma mão cheia de sangue, e você vê que lá na frente Deus diz: você não vai construir o templo para mim, porque você tem as mãos sujas de sangue. Davi era homem temperamental. Quando o esposo de Abigail disse que não ia recebê-lo nem alimentá-lo, Davi se preparou, juntou os seus homens e fala: vamos lá matar, e não vai sobrar um homem, não sobra ninguém do sexo masculino no meio deste povo, porque eu vou matar todo mundo. Se não fosse Abigail se meter entre ele e os homens, ele teria matado aquele povo todo. Davi tinha a mão pesada, era um homem que era muito bom com a funda, e sabia apresentar Deus ao gigante, mas era um homem mulherengo, teve 8 mulheres pelo menos, caiu com Batseba, fez com que o seu esposo morresse, Urias, e junto com eles outros capitães morreram também à frente da batalha, organizado por Davi. Não era um homem fácil, só que o nosso Deus, olhe bem para mim, Ele pega, compra
todo tipo de material, ele compra palha, ele compra feno, ele compra madeira, até lixo. Só que Deus é perito em transformar lixo no ouro mais puro que você já viu. Deus é poderoso e gosta de pegar as coisas que não são e fazê-las serem alguma coisa. É por isso que Deus escolhe no meio do grupo. Você vai olhar que as pessoas que Deus levantou, nenhuma delas eram homens e mulheres boas. Eram mulheres estéreis, eram homens mentirosos, assassinos como Moisés, covardes, pobres, pequenos como Gideão, perseguidores de igreja como Saulo, mentiroso e negão de Cristo como Pedro. As pessoas que Deus escolheu como Jacó, de uma família totalmente desorganizada, onde um pai cego, a mãe se macomuna com o filho para enganar o pai e enganar o filho. Depois ele tem que fugir porque o irmão Isaac queria matar Jacó. Ele vai para a família onde estava o tio Labão, e o tio enrola, faz ele casar com uma menina pensando que é outra, o enrola, fazendo ele trabalhar para ele uma família de enrolados. E Deus levanta dali as 12 tribos de Israel, de onde nasce o nosso Salvador, Jesus Cristo. E se você olha a genealogia de Jesus, quem é que veio antes, você vai encontrar gente toda atrapalhada. Deus não levantou essas pessoas porque elas eram boas. Deus não levantou esses homens e mulheres porque tinha escrito na testa que eles eram de ouro, e não falhavam, e não eram imperfeitos. Deus nunca procurou ninguém que fosse perfeito, Ele não encontraria. Mas é no meio do lixão, do monturo, como diz a palavra, que Deus levanta do monturo homens e os faz assentar ao lado de príncipes e dos governadores. É o prazer de Deus, Ele sabe fazer isso, e glórias a Deus por isso. Nessa noite Deus está olhando para nós aqui. O que é que Ele está vendo? Alguém especial? Será que nossas canções, quando cantamos, será que nós entendemos muito bem? Em realidade não tem ninguém que seja melhor do que ninguém. Todos nós somos falhos. Aliás, se formos olhar, o povo mais falho que tem na terra é a igreja de Jesus. A nossa vitória está em quem? No sangue derramado na cruz do Calvário. Não fosse por esse sangue, não teria ninguém que cantaria à altura de louvar a Deus, ninguém pregaria à altura de ser usado pelo Espírito Santo. Mas a misericórdia de Deus nos alcançou, através da graça derramada em Cristo. O seu sangue na cruz do Calvário me encontrou e te encontrou para ser usado por Deus. Você pode dar glórias a Deus por isso? Eu, quando era mestre de capoeira, essa arte marcial brasileira, os alunos que eu recebia, todos aqueles que eu mais investia eram os que mais sofriam, porém eram os que ficavam melhores, e os que ficavam melhores eram o que representavam-me diante dos outros. Sempre tinha aqueles medrosos que não aguentavam e corriam do pau, não aguentavam a preparação, mas quem aguentava se tornava bom, porque eu era chato, também como mestre de capoeira, eu era enjoado. E ali era diferente, que você podia mostrar para o camarada que ele estava errado com um chute. Eu estava dizendo para alguém ontem que nas artes marciais é mais fácil você dizer que o cara está errado, porque você chega e fala: rapaz, está errado. Tá, não, vou te mostrar. Tum! Estava errado ou não estava? Estava mesmo, é verdade. Sua guarda está errada, sua ginga está mal feita. Quer que eu te mostrar que um chute vai entrar e vai vazar? Então mostra. Tum! Pá! Caía. Viu? Mas na palavra é difícil, você fala e nem tem todo mundo aceita aquela verdade, até que a situação venha a provar isso. Mas a gente trabalhava em cima dos camaradas, e quando via alguém que se interessava, a gente investia nele e forçava a barra. Os exercícios eram terríveis, a preparação era mais forçada, porque a gente via que ele tinha desejo de ser alguma coisa. Então investia-se nesse aluno, e ele ficava bom, criava coragem, criava raça. E depois representava a academia lá fora, representava o mestre lá fora. De quem ser aluno? Do aquático, do mestre Edivaldo. Vai lá me representar. Mas não era fácil, eles tinham que ser preparados. E a preparação não é com beijo, não é com água doce, não é com treinamento fácil.
Era muito abdominal, tinha que correr muito, tinha que malhar muito, tinha que aguentar chute e treinar várias vezes o mesmo movimento até ficar perfeito, aguentar o mestre enjoado, batendo, dando soco, e o cara ficava bom. A preparação para se ser um guerreiro não é fácil. E eu creio que tem muita gente aqui que está sendo preparada por Deus. Você crê que Deus está te preparando? Davi foi preparado em sofrimento, em fugas, em cavernas, escondendo, sendo humilhado. A coisa ficou tão feia que ele teve que tirar a sua família do país e mandar para outras terras para eles não morrerem. Não foi fácil, foram vários anos fugindo. Mas ele nunca perdeu a certeza de que o Deus que o ungiu o estava aguardando e no momento certo levantaria. Não precisaria fazer nada errado com o rei. Não precisaria tomar o reinado à força. Ele esperou em Deus. Ele teve pelo menos 2 chances para matar a Saul. E nunca o matou. Ele disse: se tiver de morrer, que morra pela mão de Deus. E Deus no tempo certo tirou Saul do caminho. E Davi assume o reinado. Mas antes foi preparado por Deus. Você nunca vai encontrar ninguém que Deus levantou para grandes testemunhos sem ser preparados pelo Senhor debaixo de sofrimento. Você nunca vai encontrar nenhum homem, nenhuma mulher que chegou na igreja, começou a cantar, louvar, ou pregar e se tornou uma grande pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu não estou falando só de voz, não, eu estou falando de ministério. Honrado por Deus, que não passou por sofrimento, seja no casamento, seja no trabalho, seja na saúde, seja no próprio ministério. Deus prova, prepara e depois honra esta pessoa para louvar e adorar o nome dele. Aleluia. A maioria desses cantores famosos que eu falo para Deus, você vai perguntar como é que foi a história. Pesquisa. Estou falando de levitas, homens e mulheres de Deus, que se entregam para fazer a vontade do Senhor e que são usados por Deus poderosamente, porque shows tem muito lá para fora. Tem gente que canta muito mais do que Cassiane, tem gente que canta muito mais do que essa mulher aí. Como é que é? Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Como é o nome dela? Do que a Damares. Tem gente que canta muito mais, mas canta para o diabo, canta para a carne. Eu estou falando louvor, povo de Deus. Toda a história que você pegar é gente que passou por sofrimento, pelo vale de lágrimas, suportou coisas que somente Deus poderia fazer com que eles aguentassem. Deus sabe como preparar os homens e mulheres. Deus sabe como preparar os seus guerreiros, como forjar o caráter e levantar homens poderosos. Não foram dos 400 os 400 levantados, não. 30 homens foram tirados daquele meio para representar Davi. 30. Pastor, sou muito velho para Deus me preparar. Moisés tinha 80 quando foi fazer a obra. 80. Deus ainda pode te usar e vai te usar em nome de Jesus Cristo. Estou convicto de que Deus está me preparando. Tenho convicção de que Deus está me preparando para uma nova jornada, um novo nível. Você crê nisso na sua vida? Você não tinha pensado nisso, mas será que agora não começa a pensar? Foi depois de Moisés ter matado e fugido que ele começou a ser preparado para o deserto. Foi depois de Moisés ter falhado, errado e desistido, ido lá para Midian, que Deus começa a trabalhar o caráter dele no deserto, em meio às ovelhas, a calango, a serpente, a sol causticante pelo dia e frio terrível pela noite. Foi lá na humilhação que Deus preparou Moisés. Falamos disso na quinta-feira passada. Ele estava muito bem, bonito enquanto estava no Egito, mas não estava pronto para a obra que Deus tinha na vida dele. Ele aceitou o tratamento. Você está aceitando a preparação de Deus na sua vida? Você está entendendo o que Deus está fazendo no meio do seu deserto, na sua luta?
Será que a provação, a preparação que você está passando, porque existe uma coisa, no meio do deserto, todo mundo quer achar um culpado para a sua luta. Eu já queria que tivesse mais gente aqui hoje para ouvir o que eu vou falar. Aí seja feita a tua vontade. Geralmente, quando vem as lutas, se nós não prestarmos atenção em Deus, a gente começa a procurar culpados para as nossas provas. Você não vê Davi fazer isso nenhuma vez. Estou nessa porque Deus me ungiu, me abandonou. Nunca. Estou nessa porque meus irmãos não gostavam de mim. Nunca. Estou nessa porque Saul não presta. Nunca. Ele nem falava mal do rei. O rei queria matar Davi, ele nunca falava mal, pelo contrário, teve hora que ele podia matar Saul, e ele disse: não vou lançar mão, não vou tocar no ungido do Senhor, não vou fazer essa besteira. Deus o levantou e Deus toca nele na hora que ele quiser. O cara não murmurava, irmão. E ele sabia que Saul queria matá-lo, Dilma. Mas ele estava pensando: se o meu ministério é de Deus, Deus vai me levar até o trono. Se Deus é quem me chamou, não tem pastor, não tem irmã, não tem irmão, não tem demônio, não tem nada que pode deter o ministério de alguém que Deus chamou. Ninguém nessa terra, ninguém. Mas Deus estava usando a fraqueza de Saul para preparar Davi. E ele sabia glorificar o nome do Senhor, fugindo para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, e nunca fez besteira nenhuma contra os seus perseguidores. Pelo contrário, escondido, enquanto o povo estava atacando Israel, ele ia escondido e matava os inimigos de Israel e voltava para o seu local. A quem Deus está preparando aqui? Quem é que Deus está preparando aqui? Não precisa serem todos, mas pelo menos um. Pelo menos um, talvez o Charles Spurgeon. Daquele domingo pela manhã que Deus levantou e se tornou o ganhador de almas, um pregador tremendo. Talvez uma mulher. Deus esteja levantando, falando, preparando, trabalhando o seu caráter. Então o meu pedido é: aguenta as suas lutas, suporte as suas dores. Quem sabe alguém venha escutar, ver essa mensagem pela internet. Entenda o que eu estou falando. Você não vai ver gente que Deus chama, que Deus prepara, não anda pelas esquinas murmurando com o vizinho, reclamando dos seus problemas. E olhe bem, se você é um crente sábio, se assentou com alguém que está murmurando e colocando a culpa dos seus problemas nos outros, sai de perto dessa vida. Porque o verdadeiro crente, ele fica quieto no seu canto, ele glorifica a Deus, e se tiver de reclamar ou brigar, ele vai dobrar os seus joelhos na beirada da cama e vai reclamar com Deus, numa briga santa, numa briga sábia, porque a resposta da minha vitória não vem de você, meu irmão, ela vem do alto, ela vem do céu, ela vem de Deus, aleluia. Se tiver alto aí, pede para baixar, tá? Quem está sendo preparado por Deus? Quem está sendo preparado por Deus? Quem se lembra daquele jovem chamado José, filho de Jacó? Preste atenção em nome de Jesus, daqui a pouco nós vamos embora. Quem se lembra de José? Foi José. Você conhece a história? Por que é que José foi vendido pelos irmãos, foi lançado num poço, foi vendido para os amalequitas, foi parar na casa de Potifar, virou escravo, foi parar na prisão antes de ir para o governo? Se José era um menino bom, se José era bacana, tão bom que mamãe e papai eram doidos com ele, principalmente papai. Era um menino bom, bom de causar inveja. Mas por que ele foi parar no poço, vendido como escravo, acusado injustamente, vai para a prisão e fica pelo menos 13 anos nessa luta? Para quê? Se era um cara bom. Irmão, pode vir todo lindo,
O cara pode nascer bonitinho, nascer na igreja, ser fofinho, filho do pastor e da mamãe, ser um cara bacana, muito legal com todo mundo. Se Deus tem obra, Deus vai prepará-lo debaixo de sofrimento. Não adianta. Se Deus tem alguma coisa para fazer com você, para mudar, que vai abalar, saiba que Deus vai te preparar. E preparação não é com mamar, com chupinha na boca, não. É debaixo de luta. José era um bom menino, mas tinha muita coisa para aprender. José, antes de chegar no topo, ele tinha que passar por baixo para entender. Ele era muito bom, estava lá, mamãe estava cuidando dele, papai estava muito feliz com ele. Ele era um cara muito bacana, não tinha passado por lutas, não tinha passado por provas. Mamãe gostava, papai fez túnica especial para ele. Ele era o queridinho, mas os irmãos trabalhavam enquanto ele ficava em casa, só observando e entregando os irmãos quando eles falhavam. Deus falou: dessa maneira José não pode fazer o que eu tenho para ele fazer. Para ele fazer, eu vou tirar ele do conforto, eu vou tirar da tranquilidade, eu vou tirar ele do colo da mamãe, vou tirar do colo do papai, eu vou tirar ele da comidinha que a mamãe faz gostosa. O que eu tenho com ele é muito grande, e para estar lá em cima, primeiro tem que descer. Eu vou humilhar José, e vou começar dentro de casa. Primeiro ele vai para o poço, dentro do poço ele chora, dentro do poço ele olha para cima, não vê saída, só Deus que livra do poço. Lá embaixo ele olha para cima e fala: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Ele contava sonhos, ele abria a boca e entregava até as revelações de Deus, coisa que talvez ele tivesse que guardar. Ele precisava ainda aprender a ser um homem maduro, a saber onde, quando, como e com quem falar. Espera aí, ele é vendido, é humilhado, começa a sofrer ali, a falta da mamãe, a falta do papai. Depois ele é levado como escravo, vendido, vai parar na casa de Potifar. Lá ele serve como escravo, é acusado de adultério, de tentativa de adultério. Depois ele vai parar na prisão. Lá na prisão é humilhado outra vez, preso. 13 anos ele passa, e nesse tempo ele vai aprendendo a valorizar o colo da mamãe, o colo do papai, a não perder a fé, porque guardar a fé enquanto está no colo da mamãe é fácil, guardar a fé enquanto se está no colo do papai é muito fácil, guardar a fé enquanto está cercado pelos bens materiais e pelo calor da família não é muito fácil. Se Deus quiser te preparar, Ele vai tirar você do conforto da sua família, Ele vai te colocar debaixo da prova. Amigos vão se afastar, você vai dar vontade de voltar para o seu país, e Deus não vai deixar você voltar até que você esteja preparado. E quando estiver preparado, Deus vai te levantar para uma grande obra na terra. Aleluia! José, José, não pense que o pastor Divaldo é tão idiota a ponto de pensar que essa mensagem serve para todo mundo que está aqui dentro. Não pense que eu sou bobo e estou acreditando que todo mundo que está me ouvindo está assim: uau, essa mensagem é para mim. Não pensem que eu sou tão bobo de achar que todo mundo que está aqui dentro está assim: nó, essa mensagem era para mim mesmo. Uau! Sei que tem gente que está passando assim a palavra. O importante é que ela atinja o coração certo. Se os 12 naquela manhã não receberam a palavra, tinha um ali que recebeu. E um é o suficiente para mudar uma nação. Um é o suficiente para começar pela família, ou pelo bairro, ou pela cidade, pela região, e uma nação. Aleluia, aleluia. Se você não aguenta empurrão do irmão, se você não aguenta a bronca do pastor, se o pastor puxa a sua orelha e você sai daqui, começa a murmurar lá embaixo, a criticar a mensagem dele, dizer: o pastor falou, foi para mim, você viu o que o pastor falou? Prova que você não aguenta pancada, não aguenta preparação. Deus usa quem quer. Até os irmãos de José foram usados para o propósito de Deus na vida dele. Deus permitiu, joga o cara no poço, ele permitiu, foi lançado lá. Eu permito que vocês vendam. Eu já falei, se você está sendo assolado por alguém, não ponha a culpa neles. Ajoelhe-se na presença de Deus e fala: Pai, o Senhor está confiando a mim este sofrimento, eu glorifico o teu nome e te exalto, porque o Senhor sabe, Ele sabe o que faz. Aleluia, 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 aleluia,
Aleluia! Preparados por Deus. O povo de Deus é preparado no sofrimento. E pelo menos por 2 motivos. 3, 4. Mas vamos falar de alguns. Deus te prepara primeiro para que você seja uma bênção. E através disso, ser usado por Deus para abençoar as pessoas. Deus te prepara, te levanta debaixo do sofrimento, você aguenta as pancadas. Se é a esposa que está te deixando doido, Deus vai fazer você aguentar até o momento certo. Se é o marido, se é o filho, se é o pai, eu não sei se é o irmão, quem é que está te atazanando, se é uma enfermidade, se é uma necessidade que você apresenta a Deus há 1, a 2, a 10, a 15 anos e a resposta não veio. Deus está te ensinando a quê? A ter paciência, a aprender a ter experiência, esperança. Deus está te educando, Deus está te mostrando que você consegue adorá-lo mesmo sem a resposta vir. Ele está trabalhando na sua vida. Então, no meio de todo esse sofrimento, você vai aprendendo a confiar em Deus. Você pediu, a resposta não veio, mas você continuou acreditando. Você pediu, Deus não respondeu, mas você continua dizendo: o Senhor é fiel para responder. Você pediu, mas a resposta não apareceu. Você diz: Ele não respondeu, mas Ele é fiel e vai me atender. Um dia a resposta virá. Vai vir, vai vir, vai vir. Ela vem. Aí depois você pode sentar perto do povo para poder, com testemunho de vida, abençoar as vidas. Fui preparado por Deus, meu filho. E aí? Passei pelo vale. Como é que foi? Foi uma seca. Eu clamava, Deus não respondia. Eu pedia uma coisa e vinha outra. Amigos não puderam me ajudar. Foi terrível. E aí, no final, eu não sucumbi. Várias vezes eu pensei que ia perder a fé. Várias vezes eu pensei que ia desviar. Várias vezes eu comecei a achar que Deus tinha esquecido de mim, do meu ministério, tinha me abandonado, tinha esquecido de mim. No final, Ele se levantou e me livrou. Eu aprendi que compensa esperar no Senhor. Pode parecer que Ele está demorando, mas Ele vai chegar na hora certa. Ele chega na hora certa. Ele não se atrasa não, irmão. Ele chega na hora certa, né? E coisa maravilhosa no meio de tudo isso é você depois poder glorificar o nome do Senhor, né? Que no meio de toda essa preparação Ele vai te dando dons, vai te dando talentos, vai te dando força, vai te dando calos, né? Você vai poder abençoar o próximo e vai poder glorificar a Deus com a sua própria vida. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: caramba, você se lembra? Gente, como tem gente que conversa na hora que a gente está pregando, é uma falta de respeito. Falta de respeito. Estão pensando que eu só tenho 20 pessoas na igreja, eu vou parar de chamar atenção? O dia que tiver só uma embaixo, eu brigo com um só. Eu digo: fechar as portas, eu vou embora se fechar. Eu comecei pregando assim, lá na primeira igrejinha, com 3 pessoas. Mandaram mudar minha mensagem, eu continuei. Aguentar profeta. Olha, se você quiser comparar o meu ministério, não compare o meu ministério do pastor fulano. Ah, mas o pastor fulano. Ah, mas o pastor. Não, não me compare a outro pastor. Me compare aos homens daqui. Ah, mas o pastor fulano não age assim. Não me compare a ele. Paulo disse: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, se quiser comparar meu ministério, compare aqui na Bíblia. Eu sei lá o que o fulano é, o Beltrano é. Na outra igreja o pastor não fala assim. Não me compare a outros pastores. Quer me medir, me mede por aqui. Me meça por aqui. Mas a outro pastor não, Ué, aí não vale. Eu sei lá o que o outro pastor é. Mas aqui tem gente que você pode me comparar pela Bíblia. Não estou dizendo que eu sou, não. Eu sei que as minhas palavras causam raiva, sabe por quê? Porque eu profetizo. Eu não subo aqui para agradar ninguém, eu subo aqui com uma mensagem celestial. E a mensagem celestial, ela tem 2 coisas que ela faz. Uma, transforma ou causa ódio no ouvinte. Das duas, uma. Ou a palavra divina causa
transformação no ouvinte, ou ele fica com raiva da gente. A terceira, não faz nada. Repito, ou a mensagem de Deus não causa nada na sua vida, ouvi, fui embora para casa. Ou você fica com ódio do pregador, ou então ela te converte. Esse é o poder da mensagem. Quem confia nisso? Então quando eu subo aqui, eu não subo pensando, vou agradar o irmão, para ele não ficar com raiva de mim. O irmão está aborrecido comigo, então vou pregar uma mensagem bem boa, para ele ficar alegre comigo. Não é essa a ideia do evangelho. Ei, olha para cá, você está sendo preparado por Deus para uma obra, irmão, irmã. Não importa se eu morra amanhã, sem ver isso acontecer, o importante é que você pegue a palavra e acredite nela. Se eu morrer daqui uma semana e não ver isso, o importante então é que você veja. Aguente, sem murmurar, sem reclamar. Não me meça por outros pastores, me meça pela palavra, aí eu aceito, pela palavra de Deus. Diácono Feliciano entrou ali agora, olhou para mim e disse assim: pastor, estão aí fora a sua mãe e os seus irmãos. Aí eu vi e digo assim: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São esses que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Talvez o Feliciano diria assim: nossa, que pastor mal educado. Talvez o irmão diria para você: você viu o que o pastor falou? Que camarada sem amor. Você viu como é que ele foi duro com a mãe e com os irmãos? Jesus falou isso, irmão. Estava a mãe e os irmãos na porta, ele estava numa reunião cheia de gente. Entrou todo mundo: sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Quem é minha mãe e meu irmão? E deixou ele lá fora esperando. Mas se eu fizer, eu sou miserável da esquina. O pastor Edivaldo não tem amor. O verdadeiro amor não cobra isso do outro. Ele compreende, ele olha, observa, tenta entender. Que voz é essa que está falando comigo? Nós estamos aqui numa igreja de shows, onde a ideia é agradar os ouvintes. Não, igreja é local de reunir gente para ganhar poder e sair para ganhar almas. A gente entra e diz: obrigado, Jesus, pelo que o Senhor fez, me ensina mais. Estão confundindo igreja com hospital de crente. Igreja não é hospital de crente, é hospital de não crente. O cara aceita Jesus e aí ele tem que dar um jeitinho na vida dele, ó. Ai, pastor, tem 5 anos que eu sou crente. Ai, mas eu estou tão assim. Ai, passa um bálsamo nas minhas costas. Ai, pastor, tem 5 anos, sabe? Mas eu estou precisando de um tratamento psicológico, um acompanhamento pastoral. Meu filho, quem te acompanha é Jesus. É Ele. Quando eu abracei a fé, Ele é o homem, Ele é a pessoa, Ele é a solução. A gente apenas guia, a gente lê um versículo, ensina a palavra, e o cara se agarra em Cristo, não no pastor. Senão como é que aguenta a preparação? Quem está agarrado no homem não aguenta baque. Você imagina se Pedro tivesse agarrado em João, ou em Tiago, quando Jesus virou e disse para ele assim: para trás de mim, Satanás, você me serve de escândalo. Se Pedro está agarrado em João, onde é que estava Pedro? Você imagina a cara dos 11 olhando para Pedro? Porque Pedro era todo da frente. Eu que quero andar sobre as águas. Onde eu for, vou contigo. Eu sou o Pedroca. Vem Pedro comigo, sobe vocês dois. Eram separados, os outros irmãos ficavam para baixo. Então havia uma certa, digamos. Aí Pedro dá um vacilo, imagina os 11. Abriu o bocão, Jesus chamou de capeta. Olha lá o Pedroca metido a besta, levou uma. Onde tinha gente que não falava nada, talvez chegasse e dizia assim, com todo amor e carinho: fica assim não, Pedro. Jesus dá esses vacilos a si mesmo, mas Ele te ama. Fica assim não, sabe? Aguenta Ele, por amor. Aguenta. Essa vergonha que você passou aqui agora vai te abençoar no futuro. Acaba de matar o cara. O cara já está totalmente com vontade de pular em Jesus naquela hora.
E o cara chega e ainda fala, porque é assim que acontece. Não, pastor, sabe como é que é? Aguenta. João não te ajudou com a parte do Senhor? Fica assim não, tá? Eu te amo. Fica assim não, tá bom? Jesus é contigo, tá? Eu te amo, Jesus é, mas João não te ama não. Eu te amo, Jesus é contigo, tá bom? Aguenta o João. Melhor ficar com a boca calada, não falar nada. Deixa o cara. Aleluia. Senhor, aonde o Senhor for, eu vou contigo. Jesus vira na maior cara de pau. As raposas têm os seus covis, os pássaros, os ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar a cabeça. Deus, você quer vir mesmo? Vai dormir no relento, vai passar a prova, em vez de dizer, vem meu querido, vem pra cá. Não, ó, você quer vir mesmo? Você quer mesmo vir? O pau vai quebrar. O outro grita lá de fora assim, Senhor, vou te seguir, mas deixa eu sepultar minha mãe e meu pai primeiro, depois eu te sigo. Deixe aos mortos sepultar os mortos, e tu vai e prega o evangelho. Isso é a palavra de quem ama o outro, cara. Jesus é minha mãe, é meu pai, velho. Qual é a tua? O que você está pensando, Jesus? É papai e a mamãe, que falta de amor. Aí não tem que amar papai e mamãe, que falta de respeito com a minha família. Foi uma palavra dura, mas ela era verdadeira, real, de preparação, de ensino, de teste. Então, estou indo, ou então não estou indo. Repito, eu sei que nem todos ficam felizes com a palavra dessa. Jesus te ama e eu também te amo. Pode ter certeza disso. Aleluia. Você teve a visão certa, já estou acabando. Você teve a visão certa, eu vou te exaltar. Seus irmãos vão se dobrar diante de você. Você é o cara, passa pela prova. Davi foi ungido, verdade, rei de Israel, mas passa pela prova. Deus já te ungiu, já te deu o Espírito Santo, te deu autoridade, te deu coragem, mas passa pela prova. Deus quer usar você lá na frente, irmão. Eu não sei se amanhã você vai lá para a Suíça, lá para a Inglaterra, lá para o Japão, ou vai voltar para o Brasil e passou por uma escola doida aqui, onde você encontrou alguém que tinha coragem de machucar você, de falar umas coisas que o outro não tinha coragem de falar, e dizer coisas que você não ouviu talvez do outro. É uma preparação. Talvez lá na frente você encontre um outro camarada que Deus vai usar diferente, mas saboreie o seu momento, abrace isso sem murmurar, porque quando você chegar lá, Deus fala, está pronto, eu vou te usar, a obra com você é essa. E quem é que Deus vai usar? Deus não chama ninguém preparado, Deus prepara os chamados. Deus não escolhe ninguém preparado, Deus prepara o escolhido. Aleluia. Nós vamos embora para casa, dando glória a Deus e aleluia. Jesus é muito bom. A nossa estrada, a nossa jornada, a nossa caminhada, ela é cheia de altos e baixos, nós sabemos disso. No meio de toda essa dor, Deus te trouxe aqui para falar, para você que acredita nisso, que Ele está te preparando. Que está trabalhando a sua vida, que está moldando você, moldando a minha vida, com os atritos, com os problemas que tem. Deus está moldando as nossas vidas. Os tempos são muito difíceis, irmãos, são dias difíceis demais. São dias complicadíssimos.
Deus tem uma obra contigo e precisa te preparar. Então é preciso aguentar as pancadas. As mensagens que se seguirão, pelo menos dos meus lábios, até onde eu entendo que Deus está me falando, vão ser mensagens difíceis de aguentar. Vão ser difíceis. Não tem problema. Deus vai te abençoar a cada novo dia. Os que podem ficar de pé comigo em nome de Jesus. Quando você chama a atenção dos seus filhos, eu sei que não é por desamor. Fecha os teus olhos, essa pessoa que está do teu lado aí, ou atrás, ou na frente, não cobre o amor dela, ame-a. Eu vou repetir. O amor filos, ele pode cobrar, é o amor de amizade. O amor eros, ele quer em troca. O amor esterego, ele também quer em troca. O amor familiar, o amor de amizade, o amor erótico, eles querem de volta. Eu abraço, mas você me abraça. Eu faço, mas você também faz. É isso, mas você faz aquilo. São esses três amores. Só que o amor ágape, que é o amor que Deus derramou em nossos corações pelo Espírito Santo, ele não cobra isso. Quem cobra amor, quem está cobrando amor, não ama. Amor é ágape, entenda bem. Se você está cobrando o amor do outro, você não ama a ágape. Escute. Já falei que amor não é sentimento, é uma decisão, é uma escolha. Você decide. Então esse amor é indiferente da atitude do outro. Você pode corrigir para o bem do outro, chamar atenção, abrir os olhos dele, mas não cobre o amor de ninguém, que não tem como, isso aí não existe. Amor é algo que a pessoa decide. Eu decidi amar. O amor ágape suporta o desamor. Os outros amores esperam alguma coisa. Sou teu amigo, mas aí, cara, eu te dei 10, me presta 10 também. Eu fico com você ontem, vamos comigo amanhã. Isso é um amor de amigo. Amor de família é aquele que me respeita porque eu sou seu pai, me ama porque eu sou sua mãe. Isso é amor de família. E o amor sexual, o eros também. Eu te beijei e me beijo, eu te abracei e me abraça. Onde fui eu, hoje você faz. Mas o amor ágape, ele não cobra isso, ele faz sem esperar algo em troca. Pronto, você ama e pronto. Compreende o outro quando ele está fraco, forte, triste, feio. Entende isso. Se te saudou com a parte do Senhor, bem. Se não saudou, você compreende isso. Se ontem riu e hoje não riu, você compreende isso. Se a semana passada estava todo sorridente para você, mas essa semana teve uma semana ruim, de cara feia, o amor ágape faz você compreender isso e pensa, ele está na prova, ele está na luta, está difícil a situação dele. A gente repreende o puxão de orelha do irmão. Ame com amor ágape. E aí você sofre menos. Ame. Ame. Mas não é amor que, pô, estou te amando. Me ama também, meu, porque eu estou te amando. Isso aí é outro tipo de amor. Amor ágape não é esse. Pai, nós te damos graças pela grandiosidade do Senhor. Se o Espírito Santo me perguntasse agora, Edivaldo, se você morrer agora, você crê que entregou a mensagem? Eu diria, Pai, eu fiz o máximo, mas me falta sabedoria. Mas eu vim preocupado com aqueles que precisavam ouvir essa mensagem. É a minha resposta a Deus aqui agora. Eu tentei pelo menos, Jesus. Ainda estou tentando. E se o Espírito perguntar a você, você recebeu a mensagem? Não responda agora. Mas se ele perguntar a você, você recebeu? Pegou, abraçou, entendeu, compreendeu? Vai deixar o oleiro trabalhar você, vaso? Vai deixar que o oleiro continue trabalhando você da maneira que ele quer, te fabricando, te fazendo, te construindo? Ou vai correr, vai fugir da preparação de Deus?
Não importa onde é que você foi parar, onde é que você está hoje, se você entrou aqui desviado, se entrou aqui em pecado, se entrou aqui aborrecido, se entrou aqui com raiva do irmão que está do teu lado, se entrou aqui frio, frigorífico, iceberg, não importa, Deus não vai olhar para isso, Ele vai olhar para a resposta do teu coração, a sua palavra. O que Ele está olhando é para ver a atitude, como é que você vai reagir depois da palavra. Mesmo lá na Pitimba, eu disse, o Everton entrou aqui, dobrou os joelhos, o que ele fez em reverência a Deus, e porque ele crê ainda no chamado de Deus, ele crê ainda que Deus vai trabalhar e vai mudar a vida dele, ele crê ainda que Deus vai fazer o que tem de fazer na vida dele, e Deus não olhou para baixo procurando o santão, não, vou olhar hoje para o pastor Edivaldo, porque ele é o santão, não, vou olhar para aquela irmã, porque ela anda tudo bem, não, Deus está olhando para quem vai dar ouvidos à voz. Não importa como é que estava, se era bonito ou se estava feio, o importante é a expectativa, ouvir a mensagem de Deus, eu creio que Ele está trabalhando em mim, ainda no lugar que eu estou agora, nesse lugar podre, nesse lugar fedido, a minha esperança não se acabou, a minha fé ainda está no céu, e o meu Redentor vai se levantar, e vai me usar poderosamente nessa terra, Ele vai. Não temas, 80% dos homens mais bem-sucedidos da terra passaram desgraças na vida. 80% das pessoas mais bem-sucedidas na terra tiveram uma infância miserável, uma adolescência terrível, ou tiveram pais divorciados, ou foram viciados em alguma coisa, ou foram frustrados na escola, mas Deus é poderoso para levantar, e se você acreditar, Deus vai mostrar a glória dele na sua vida. Receba a profecia e a voz do Senhor que eu creio que fala aqui agora. Receba isto. Deus está perguntando esta noite a quem você tem amado mais: ao marido, à esposa, aos filhos, ao trabalho, ao dinheiro, à formação escolar, os teus amigos, ao Deus que tudo fez. Se você o ama de verdade, saiba, você vai chorar, saiba, pessoas vão se aborrecer com você. Se você o ama de verdade, quer ouvir a sua voz, entenda que gente vai ficar com raiva de você, aborrecido contigo. Agora, se você está querendo agradar meio mundo e a Deus, não vai dar, para ser usado por Deus, principalmente numa geração terrível igual a essa que nós estamos vivendo, uma geração de crentes frouxos, crentes medrosos, crentes que têm mais compromisso com o mundo do que com Deus, crentes que não têm tempo para orar, mas passa 4 horas em frente ao computador, crentes que não têm tempo para jejuar. Olha para mim, abençoada, eu disse que eu estou profetizando. Tem que falar em línguas para acreditar. Olha para essa geração, não se engane. Estão dizendo por aí que a igreja está crescendo, está inchando, cheio de crentes mentirosos, irmãos. Crente fofoqueiro, farofeiro, enrolado, que não tem compromisso, que não gosta de ir na igreja, que não adoram a Deus, que ama mais a mulher do que a igreja, ama mais a mulher do que a Deus, mais o marido do que a Deus, mais o trabalho do que a Deus, e não tem tempo para Deus. Época difícil, o pior evangelho, o pior cristianismo da história, é o que nós estamos vivendo agora, é o pior. Pastores que não oram, obreiros que não oram, que espancam mulheres, que falam mentira, que enganam ao próximo, época desgraçada da igreja. Crentes que não aguentam um esbarrão, se cutucar desvia, não temem falar das autoridades, não submetem às autoridades, enganam o povo pelo meio da rua. Isso não é cristianismo. Crentes frios, crentes mornos, que não aguentam nada, não oram, tem preguiça de orar e de jejuar, tem preguiça de abrir mão da própria vida para Deus. E não é esse evangelho, não é esse evangelho de Jesus Cristo.
Aí tem gente lá fora que senta para conversar com crente assim, desvia, irmão. Nem volta para a igreja. Crente que senta na mesa dos outros para falar mal da igreja, para falar mal do irmão, para falar mal da fé. Isso é uma miséria. Isso não é evangelho nem aqui no inferno. O diabo está dando melhor testemunho. Mas Deus vai pegar a gente lá fora, vai levantar e vai envergonhar crente barbado, velho. Não tenho tempo para orar. Mas se oferecer 50 euros mais, o cabra faz hora extra. Não tenho tempo para jejuar. Mas precisar, vai para a praia e passa o dia todo lá sem comer. Não tenho tempo para jejuar. Mas se tiver uma festa lá nos confundó, ele larga tudo, vai para os confundó de Judas comer carne. Isso não é evangelho, isso é mentira. Senta diante do Senhor e fala: Pai, eu me encontrei com a igreja, mas com o Senhor não encontrei ainda. Eu me encontrei com o louvor e com a adoração, mas não encontrei contigo ainda. Porque crente de verdade não fica por aí conversando fiado. Não fica. Cobra um amor do pastor. O amor é para todo mundo. Deus não diz que alguém tem que amar mais do que o outro. É para todo mundo amar. A minha parte eu estou fazendo, eu xingo você, eu brigo com você, eu te repreendo no meio de todo mundo. E se você falar que eu estou errado, eu dobro o joelho aqui e peço perdão. Mas eu sou um profeta em cima do altar. Eu não fui chamado para fazer show, para divertir o povo. Não é essa a verdade do evangelho. A palavra tem que queimar o teu coração e fazer você sentir: eu preciso mudar de vida. Deus não está feliz não. Deus está aborrecido com essa geração nossa. Aborrecida. Mas ainda há tempo. Há tempo de sair daqui e falar: eu não gostei do que eu vi, mas eu acredito. Eu não gostei da forma que meu pastor falou, mas ele falou a verdade. A gente morre por €1 a mais, mas a oração ninguém quer vir. Domingo não aparece ninguém para orar. O dia todo o templo vazio. Sexta-feira é reunião da igreja, cadê o povo? Cristianismo? Mentira! Isso não é cristianismo nunca, irmão. Cristão morre na arena, cristão enfrenta espada, cristão enfrenta a polícia, cristão perde o trabalho para estar mais perto da igreja, cristão prefere abrir mão de umas horas extras para estar adorando a Deus e buscando a sua casa. Não deixa se enganar pelo diabo, isso não é cristianismo. Jesus falou: quer me seguir? Pegue a tua cruz e se prepare para morrer. Isso é evangelho. Evangelho de me dar mais que eu quero engordar, não, Pai. Toma a minha vida. Paulo, quando aceitou Jesus, ele perguntou a primeira coisa: que queres que te faça? Que queres que te faça? Hoje não, Jesus, te aceitei. Faz para mim aí uma melhoria na minha vida. Aceita Cristo para morrer por Ele. Quando você aceitou Jesus, foi para morrer, não foi para viver. Aí dizem que eu estou pregando e mudo a mensagem e começo a brigar. Eu sigo a voz do Espírito. Se eu fosse um pastor faroleiro, enrolado, irmão, eu não estava falando isso aqui agora não. Eu estava puxando o saco e sardinha. Eu estava bajulando você para você aumentar o dízimo, para ajudar com as ofertas. Se eu fosse um safado sem vergonha, eu estaria aqui agora puxando o sardinha e te beijando lá fora e apertando a sua mãozinha. Mas eu preciso ouvir a voz do Espírito. E o Espírito diz que não está satisfeito com esta igreja. Não é esta igreja que está na terra. Poucos são os crentes verdadeiros. Poucos. Poucos. E para ver isso, é olhar no espelho e perguntar: Jesus, eu estou pronto para morrer? Eu estou pronto, Jesus, para abrir mão da minha vida pelo Senhor? Se você não pode responder isso, não é crente. Se as coisas estão te prendendo, desculpe, me perdoe. Me perdoe. Mas quanto mais eu oro, quanto mais eu jejuo, quanto mais eu santifico, é o que Deus me diz. Quanto mais eu tento me chegar perto dele, mais ele me diz: olha como está a minha igreja. Olha como está a minha igreja. Época feia.
Filhos que não respeitam a pai, irmãos, isso é coisa do capeta. A coisa está tão feia, meus filhos estão tudo desviados, todos. Eles não suportam ver a glória de Deus na presença deles, nem conseguem morar na minha casa. Nem consegue. Luz ofusca as trevas, eles não gostam. Não gostam. Mas uma crentaiada que o mundo se entenda. Oh, crentes amigos de mundano. Uma farra. Eu não sei se eu vivo até amanhã, tá? Não sei. Essa noite meu coração quis parar. Quando acordei estava morrendo. Eu estava morrendo literalmente na minha cama. Eu não sei se eu vivo quantos dias, mas não sei. Mas eu quero ir para o céu. Quero ir lá para cima. Quando Jesus me chamar, Ele vai encontrar comigo e dizer o quê? Vem para cá. Ele diz que aqueles que ensinam a verdade ao meu povo brilharão como luzeiros. Os que ensinam a minha verdade ao povo vão luzir como estrelas. Essa é a minha preocupação. Então, em nome de Jesus Cristo, não aceite menos do que isso. Não aceite. Se tiver de perder o que for, irmão, perda. Vai perder por amor a Cristo. Em nome de Jesus Cristo. E se alguém for te parar lá fora para falar mal da minha pregação, você levanta a mão para o lado dele que você é demônio. Você viu, pastor? Você é capeta. Não gostam de verdade, são verdades e eu provo na Bíblia o que eu estou dizendo. Não há tempo para isso, mas eu provo. Quem sabe no próximo culto eu provo o que eu estou falando. Quem sabe? Te dou graças. Aí ficam, talvez alguém diga, você viu que raiva do pastor de nós? Não estou com raiva de ninguém aqui. De ninguém. Com raiva da situação. Aborrecido com a situação. Assim como meu Deus está. Nós não podemos abrir mão da verdade do Senhor, não. Nem que a gente morra, irmão. Nem que a gente morra. Nem que a gente morra. Twitter, Messenger, WhatsApp, Facebook, todo mundo tem tempo para falar as maiores besteiras do mundo. Mas para Deus não há tempo. Tem um tempo para Deus não. Nem meia hora de oração no domingo antes do culto eu tenho um tempo. Quando chego ainda fico lá fora conversando fiado. O sangue de Jesus é poder. Se Cristo vier agora, como é que vai encontrar? Como é que vai nos achar? Para onde é que nós vamos? Ah, Jesus. Meu Jesus. Fica à vontade para comparar o meu ministério, mas com a Bíblia. Não com o pastor fulano de tal lá não, tá? Te dou liberdade, entra na Bíblia. Pode ficar à vontade. E o que faltar lá você me fala para me acrescentar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se eu vou para casa você fala, o meu pastor me ama. Se não me amasse ele não falava daquele jeito. O meu pastor me respeita. Senão eu não teria falado daquele jeito. Porque tudo pede. Nessa hora os obreiros esquecem do chamado e começam a fazer o que não deve, irmão. A inventar palhaçada. Feche os teus olhos mais uma vez. Perdoa-me pelo meu zelo. Perdoa-me, porque eu zelo por vocês como um pai zela por uma virgem para entregar para o seu marido. E o marido que eu tenho que entregar a vocês é Jesus Cristo naquele dia. Então me suportem na minha loucura e no meu zelo. Amém? Amém? Eu te adoro, Senhor. Te louvo e apresento a tua igreja. Eu peço a ti, Senhor, que a tua voz seja ouvida